Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse programa, junto com o nosso grande mestre Alex Nascente. E hoje um grande convidado inenarrável que tem uma caminhada bem curtinha, né? Só de 27 anos aí no Ministério como liderança. Então, vou deixar para passar a bola para ti da palavra, Alex. Então, vamos lá. Te apresenta e depois a gente deixa o nosso convidado inenarrável, especial, né? Então, Alex Nascente, consultor, palestrante, empresário. E é inenarrável, né, o prazer de te receber aqui, tá? Até pela tua história, pela nossa história, né? Sim. Que cruza junto, o teu pai. Então, assim, lembro dele com muito carinho. Mas eu vou deixar para ti te apresentar. Quem é o nosso convidado especial hoje? É um prazer estar contigo aqui, obrigado pelo convite, né? É uma alegria a gente poder estar participando aqui, principalmente ocorrendo aqui na nossa amada Cachoeira do Sul, né? Luciano Moraes, cachoeirense, né? Atualmente hoje pastor, né? Participando do Ministério Menorá, primeiramente como membro, e no passar dos anos de desenvolvimento a gente assumiu, né, esse compromisso aí diante do Ministério para evangelizar, levar a palavra. Mas também tem o período aí que tu me conheceu, né? Um pouco antes ali, né? Eu vou deixar para tu... Período empresário. Puxar aí, exatamente. Então, show de bola. Para quem não sabe, o Luciano, ele coordena a TV, rádio, né? E TV Menorá, aqui em Cachoeira do Sul. É pastor do ministério. Então, é muito legal, é muito bacana ver esse teu crescimento, esse teu trabalho como liderança, como desenvolvimento de pessoas, né? Que é o nosso cerne hoje do nosso... da nossa, desenvolvimento nosso e liderança. podcast de hoje, né? Desenvolvimento e liderança. Mas, vamos voltar lá um pouquinho lá? Claro. Muito cortei cabelo. É mesmo. Na época que tu tinha cabelo ainda. Tinha cabelo, né? Pra te ver como é que era o negócio. Na época que tinha cabelo. Salão 7. O parceiro não deixou. Não, não dá pra deixar pequeno. Não dá. Legal. Que bacana, cara. Quantos anos tu começou lá e até quando tu ficou? Eu trabalhei 10 anos com o pai, né? Show. Chegou aquela fase ali de adolescência, aí o pai começa, e aí, guri? Vamos botar, vamos lá. O que tu vai fazer? Ele disse assim, tu quer aprender a profissão? Eu disse, quero experimentar. O meu irmão já tinha começado, né? Sim. Eu disse, vamos. Aí eu fui para Porto Alegre, fiz um curso inicial, voltei para Cachoeira. Primeiramente eu fui trabalhar com um primo meu, que também é da área, até por relembrar a família Moraes, em Cachoeira do Sul. Sim. Vários cabeleireiros. Sim. Na família, entre primos e tios e primas, são mais de 20. Não só em Cachoeira, mas fora, na região da Grande Porto Alegre. Assim, teve uma influência de um dos meus tios, começou a cortar cabelo, e depois foi o pai, no tempo do exército, imagina, né? E depois o meu irmão e os outros foram indo. E aí eu fiz o curso, gostei inicialmente, entendeu? Me achei, assim, achei legal. E como o pai já tinha estrutura, né, Alex? Ele disse, não, vem pra cá comigo, que tu fez o curso, e o curso te dá, na época ele disse, vai te dar uns 40%. A base. Os outros 60% tu vai aprender com nós aqui dentro. E pra mim foi uma escola, né? Ali a gente conheceu muita gente, cometi muitos erros, né? Óbvio, né? Imagina, tu sai do zero para trabalhar no meio de profissionais ali que já tinham renome na cidade, né? E tive a oportunidade de trabalhar em torno de 9 a 10 anos com o pai no saudoso Salão 7 Cabeleireiros, ali, né? Que hoje é ali onde está a CVC, né? Isso. Exatamente ali. Muito bom. Muito bom. Era um ambiente muito bom, profissionais muito bons. Realmente deixou saudade. É, uma barbearia, né? O pai não gostava de ser chamado de barbeiro, Sim. era cabeleireiro, dizia, né? Hoje a fama, hoje a modinha é barbearia, né? Hoje ele estaria bravo nessa situação. Ele disse, não, eu não sou barbeiro. Barbeiro é quem só faz barba, eu sou cabeleireiro. Então, nós teve épocas ali que o antigo Paulo, Edson Richa, que tinha o Salão Máximos, né? Trabalhou junto com o pai também, né? Ele tinha um sócio, depois o meu irmão... Eu acho que eles tiveram épocas que antes dali foi na loja Sório. Verdade. Sim. Foi ali na Sório. Eu me tenho uma recordação, assim, eu era muito pequeno nessa época. Acho que eu deveria ter uns 6, 7 anos. E eu me lembro, assim, de ter muitas cadeiras. Eu acho que eles tinham 7, 8 cadeiras lá dentro. Né? Aquela barbearia raiz mesmo.
né? Ficar fumando cigarro, com jornal na mão, um copo de uísque na ponta do sofá, né? Aí eu cortar o cabelo, ele já tava bêbado, né? Aquele tendel, né? Raiz, né? Era a época. Era a época. Muito raiz. Pegava a galera que descia na estação, na estação ali na hora, claro. Exatamente. Que show, cara, que show. Se ouve, cortando um pouquinho, se ouve, fala, na época nós ouvíamos que o Salão 7 Cabeleireiro teve uma época que foi onde é o Banco do Brasil. Sim. Entendeu? E que teria uma história de mais de um século em Cachoeira do Sul com esse nome. Porque foi passando de proprietário a proprietário, né? Foi pulando e veio cair na mão do pai. Terminou na mão dele, né? Encerrou as atividades com esse nome, com ele ali, né? Era muito famoso e trabalho muito bom. E, cara, qual a grande lição dessa época? Pois é, né? Agora tu mexeu com a minha adolescência, né? Um período difícil, vamos se dizer, né? Porque tu sabe, né, Alex? Nós temos mais ou menos a mesma faixa etária. Teu pai tinha um estabelecimento, o meu tinha. Mas eu tinha amigos que não tinham. E a gente viu, né? Amigos ir embora. Amigos que eu não vi nunca mais. Perfeito. Porque não tinha essa oportunidade, né? E era legal tu ter, assim, uma empresa que te dava um suporte. Dava um suporte, né? Porque qualquer outro menino na minha idade, entre os 18 e os 20 anos, chegasse ali e disse, eu quero oportunidade, eles não iriam dar. Então, eu me senti abençoado por Deus naquele período, por poder ter. E carrego essa profissão até hoje, de vez em quando dou umas tesouradas. Claro. Né? Tem ainda uns clientes em off aí, a domicílio, né? Que querem ainda aí bater um papo, conversar um pouco, a gente vai lá e atende. Que show, Legal, cara. que legal. Que top, olha só. Mas, e aí, cara, como é que foi, né? Vamos perguntar como é que foi o momento que tu pivotou a tua carreira, né? Bom. E tu saiu daqui. Eu acho que, mesmo que a gente fale para empreendedores, né? Eu acho que é interessante essa pivotagem. Eu acho que está muito mais relacionado, acho que, propósito, né? Sim. Vamos lá. Muito bem colocado, Lucas. A gente fala muito aqui que o empreendedorismo ele é por necessidade, que é a grande maioria, infelizmente. Sim. Né? Por oportunidade. E, quiçá, né? O ideal seria por propósito. Seria o mundo perfeito. Mas tu falou em Deus antes, né? Deus te proporcionou isso, né? Sim. Talvez Deus estivesse te preparando para te oportunizar uma coisa que poucas pessoas têm, que é fazer uma escolha por propósito. Talvez eu esteja me antecipando, mas tu considera isso? A minha cabeça hoje é muito claro. Quando tu fala de propósito, eu sei exatamente o que tu está querendo dizer. Nem todas as pessoas. Não, que propósito, né? Sim. Se tu for olhar pela parte espiritual, cada um de nós nasceu com um propósito, identidade diferente. Isso aí. Então tem algo que vem embutido. Está escrito lá nas escrituras, né? Que antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te constituí, eu já te formei, eu te dei talentos. Porque o cara que nasceu para vendas, ele vai ser um péssimo motorista. Agora, o cara que nasceu para estar na albolé de um caminhão, não prende ele num escritório, tu vai matar ele. Então... As soft skills. Entende? Então, tem coisas e tem coisas. Mas, às vezes, a necessidade do momento, as circunstâncias, o cara diz, poxa, o meu sonho era ser motorista. Mas eu vou ter que trabalhar aqui, eu vou ter que fazer escritório hoje, enfim. E acaba, às vezes, a pessoa fazendo uma força, porque músculo cresce, né? Sim. O músculo cresce. Daqui a pouco o cara faz um esforço, ele é dedicado, ele é zeloso. Que nem eu vou te dizer na minha profissão, que é o cabeleireiro. Gostava de fazer, legal e tal, mas me sentia preso. Porque o cabeleireiro, ele tem que ir para ali, né? Ele tem que amar aquilo ali. E ficar ali. Mas ele tem que ficar ali. O pai tinha uma frase que ele dizia assim, vou para lá esperar por quem não ficou de ir. E é verdade. Eu sentava ali e esperava. Vamos ver se tá na hora... Às vezes tu passava lá e eu vi, esse cara tem que cortar o cabelo, mas é ele que vai decidir. Entende? Então, era difícil. Mas, assim, Deus me permitiu ter essa profissão, sustentar minha família por 10 anos. Já estava casado, já tinha o primeiro filho. Né? Eu casei cedo, eu tive filho cedo. Eu fui pai com 24 anos, né? Casei com 22. Então, me proporcionou. Mas, o trilho do trem, às vezes, né? Se alguém bater assim, ele muda e tu toma outro rumo. Aí eu conheci o Ministério Menorá. A Igreja do Senhor Jesus Cristo em Cachoeira do Sul. Perfeito. Começou aqui na década de 90, em torno de 90, 92, um trabalho bem pequeno, através de um grupo familiar caseiro de estudo da palavra. E eu conheci esse trabalho
com 15 para 16 anos. Conheci. Mas eu era muito novo, eu não fiquei. E aí depois, com 21 para 22, 23 por ali, esse trabalho se desenvolveu, ficou maior, né? E que até na época não era o ministério, não era configurado uma igreja, mas se chamava ADONEP. Sim, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, reuniões de evangelização, de palestras espirituais para ajudar pessoas, né? E isso ocorria na Sociedade dos Contabilistas, ali no Rio Branco. Eu me recordo, grande, bem na esquina muito ali. Forte, né? Isso teve no Hotel Everson por um período, uma salinha foi lá. Depois no Contabilistas. E depois no Astral. Exatamente. Aí veio para o Náutico. Ah, é verdade. Teve um período no Náutico e depois foi para o Astral. É verdade. E ali no Astral, assim, esse trabalho da ADONEP, ele acabou se encerrando e aí foi fundado o Ministério. O Ministério Menorá, né? E começou esse trabalho. E eu conheci nesse período de 96, 97. Eu e minha esposa decidimos a participar, começar a congregar, a estar junto, né? E ali veio a questão do propósito. Né? E eu comecei a ouvir palestras sobre Deus que eu já conhecia. Os meus pais são de família cristã, né? Me criaram na igreja, né? Igreja Assembleia de Deus, Cachoeiro do Sul. E ali eu comecei a ouvir coisas sobre Deus. Eu tinha uma idade mais madura, né, do que antes. E comecei a ver coisas na Bíblia e aquilo começou a mexer dentro de mim. Principalmente o que tu tocou sobre propósito e potencial. Nós temos uma palestra que fala sobre propósito e potencial. Que eu tenho que descobrir para que eu nasci. Até tem uma pergunta dentro dessa palestra que pergunta assim, qual é o lugar mais rico de Cachoeiro do Sul, onde tem maior riqueza dessa cidade? E essa pergunta foi lançada durante a semana toda e foi dada a resposta no domingo no Astral. Lá pelo ano de 99. E ninguém sabe. Todo mundo falou um monte de coisa. E ninguém sabia. E falou dentro de si. Aí nós ouvimos, né, quando o palestrante da noite disse que o lugar mais rico dessa cidade existia em 2 lugares em Cachoeiro do Sul. Que era o cemitério. E aí deu aquele silêncio, assim, né? E aquilo me impactou. Disse, como assim o cemitério? Sim, lá estão depositados os maiores tesouros dessa cidade que nunca foram desenvolvidos, que nunca foram aprimorados, o músico que nunca tocou, o empresário que nunca empreendeu, motorista que nunca dirigiu. Nossa. Entende? E aquilo ali me abriu um leque na minha cabeça. Eu disse, eu preciso saber quem é o Luciano Moraes. Eu preciso para saber por que eu nasci nessa família, por que aconteceram essas coisas na minha vida. Eu tenho que descobrir o meu propósito. E isso me levou a aceitar o chamado que Deus tinha na minha vida. Para hoje eu ser um pastor. Que legal. Olha só. Olha o que está nos trazendo. Conhecer o propósito, o chamado de Deus e como potencializar isso. Exato. Né? Não adianta como desenvolver as hard skills. Exatamente. Como trazer resultado para... né? Porque a gente está falando com empreendedores. Como trazer resultado para sua vida pessoal, para sua vida profissional, através dos seus propósitos, né? Os seus talentos que Deus te deu, e potencializar isso. Que show. Show. Muito importante essa tua colocação. Sim. Muito importante, porque a gente está lidando aí com líderes, né? Potencial todo mundo tem, né? Potencial todo mundo tem. Daqui a pouco o cara tá aí num empreendimento e tá patinando. É porque ele não se enxergou em quem ele é. Perfeito. Ou então tá querendo fazer algo que ele não foi chamado e ele vai ter que gerenciar isso para botar alguém para isso. Que nem nosso trabalho hoje. Eu sou pastor, o pastor faz tudo. Não. Esse é o centralizador. É aquele que centraliza tudo nele. Meu braço só estica até aqui, eu não alcanço mais. Principalmente, vamos pegar assim, o ministério, tá falando também sobre o ministério, mas o pastor mais antigo fazia muito isso, né? Sim. E acabava faltando braço, né? Porque aí o ministério não crescia, né? Exato. Aí a palavra não chegava aonde deveria chegar. Exatamente. Porque se tu for participar comigo lá, daqui a pouco eu tenho que começar a te observar e saber quem tu é. Porque eu tenho que ver em mim, eu tenho que ver em ti, eu tenho que saber qual é o... né? E eu vou ter que arriscar botar na mão dele. Mas se o cara fizer alguma coisa errada, mas se ele não errar, ele não vai ter como acertar. Daqui a pouco um dia ele erra, ele viu que errou, eu também vi, Deus também viu. Aí ele vem em mim e diz, Luciano, como é que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Aí daqui a pouco alguma experiência que eu tive, alguma coisa que Deus já me ensinou, eu posso ajudar ele e dizer, agora eu entendi. Olha só, mais uma lição aqui pra gente. Permita teus
comandados, né, o pessoal que anda, Os as pessoas que andam liderados. contigo, os liderados, a errar. É. Né? Claro, cuide, né, para que sejam erros, né, hermeticamente controláveis, né? Mas permita, Mas a gente- incentive as pessoas, desenvolva as pessoas, delegue, não concentre, não sente centralizador, não sente em cima dos problemas, né? Ou tudo quanto é coisa tem que vir pro colo aqui e aí o que acontece? Vira gargalo, né? Vira gargalo na empresa, gargalo no negócio. Mas como é que se faz isso? Confiando nas pessoas, treinando as pessoas, Tu preparando arrisca, as né? pessoas. Claro, arriscar. É isso aí. Senão tu vai ter lá, seja ovelha, seja funcionário, bonsais, né? Às vezes eu compartilho com isso, né? Deus, se tu nasceu para ser árvore, como semente de árvore, tu pode transformar aquilo num bonsai. Claro. E ele ficar do tamanho desse pedestal, desse microfone, muito belo, muito lindo, mas nunca mais. Não vai dar sombra, não vai dar fruto. Vai servir só para no ornamental, mas daqui a pouco era para ser uma árvore de grande Gigante. potencial, né? Entendeu? Agora, se tu ficar podando, corrigindo, né? A poda, o corrigir, o exortar, que a própria Bíblia fala, exortar é animar. Não é repreender. Né? Quando Jesus estava exortando os seus discípulos, ele estava animando eles. Estava tirando eles de um comodismo, né? De uma procrastinação, enfim. E disse, vamos sair dessa aí. Não é para ficar desse jeito. Mas ele não botava ninguém fora. Perfeito. Né? E delegava e confiava, né? Quando Jesus chegou e disse para os seus discípulos pegar 2 a 2 e sair para evangelizar e expulsar demônios no nome dele, os caras não precisa levar nada. Sim. Só vai. Tu quer ver o maior exemplo de empreendedorismo de risco total? Foi Cristo. Sim, verdade. Ele pegou o dinheiro dele e botou na mão da pessoa que tinha mais problema nisso. Sim, perfeito. Claro que ele estava confiando no Claro, pai, né? claro. Mas se nós pegar também essa trajetória dele, também ele preparou, né? Ele preparou a sua equipe. Ele foi escolhendo pessoas, né? Muitas vezes não capacitadas, mas foi preparando, capacitando. Tinha tudo para não dar certo, né? Tudo bem, mas ele preparou, ele foi preparando, ele foi capacitando, ele foi delegando, né? Ele foi permitindo pequenos erros e ajustando. Isso é uma lição de liderança efetiva. O maior liderante de todos os tempos. Ele não trazia para si, né, a responsabilidade total no sentido de, cara, eu venho aqui que só eu resolvo. Não. Tá entendendo? Que é, em outras palavras, aquilo que tu mesmo trouxe ali. Não ser um centralizador, um concentrador de problemas e dizer, eu sou a solução, né? Vamos dizer assim, né? Porque a maioria dos líderes que a gente conhece aí, principalmente iniciantes, eles concentram um problema para eles. E isso vira o gargalo da empresa, do negócio. Entende? E eles têm mais pessoas que deveriam estar auxiliando de forma prática no dia a dia do negócio. Sim. E às vezes um empresário mesmo, vocês lidam direto, né? Com o empreendedor, com empresários que já estão no ramo, né? Às vezes ele tem pessoas que é mais capacitada que ele para gerenciar. Perfeito. Para equacionar problemas, às vezes, dentro de um segmento do que ele próprio. Isso não diminui ele nada. Claro que não. Ele só gerencia. Pelo contrário, Imagina tu, uma pessoa se aproxima de ti e tu vê que o cara é muito safo. Para negócio, para venda, tem feeling. Sim. Tem que usar o cara. Aproveitamento de recursos, né? Recursos pessoais, recursos, né, de gestão de processos, de pessoas. E aí a arte de reter talentos, né? Tu pega, tu identifica-se essa pedra preciosa e tu lapida ela para se manter contigo. E se não quiser ficar conosco, vá para o mundo, vai brilhar em outro lugar, né? Também, mas tudo é desenvolvido. Sim. Mas como tu trabalha com os teus liderados hoje? Como tu desenvolve essas lideranças, melhor dizendo? Tem que ter treinamento quinzenal para todo mundo junto. Nós trabalhamos com grupos familiares, né? Chamam de célula, grupo caseiro. Nós chamamos de grupo familiar. Igreja na casa. Se tu vê, eu vou seguir um modelo bíblico. Jesus, como é que ele cuidava das pessoas? Em casa. Sessão visão celular? Isso. Tá. Jesus cuidava de pessoas em casa. Perfeito. Ele ia na sinagoga, ele lá ministrava, mas quem administrava aquilo lá na época eram os judeus, né? Era o povo judaico. Ele visitava. Mas ele cuidava do povo em casa ou na rua. Hoje se pegou muito essa importância do templo. Pouco nós falávamos de
de pandemia, onde não foi permitido mais. E o que nos salvou? Uma mesa e um local como esse aqui. E a reunião da casa. Aquilo lá não parou. Verdade. Continuou. Até porque o conceito da igreja é, né, o povo de Deus. Né? O conceito literal da igreja, se né? tu for ver igreja na Bíblia, é você, né? À medida que tu aceita Cristo na tua vida, o Espírito Santo começa a habitar em ti. Tu é a igreja, dele, onde tu estiver. É o povo de Deus, é isso aí. Né? Então, e Jesus, ele fazia essa delegação, que nem vocês falaram, ele preparou 12. Isso. Já fazem em torno de 2000 anos isso. Se ele não tivesse preparado esses 12, eu não estaria falando isso aqui hoje. Eu estaria falando de qualquer outra coisa menos daquilo. Então, aquilo é uma semente que foi passando de geração em geração e não falhou. Quando ele terminou o ministério dele, ele disse, eu vou para junto do meu pai, o Espírito Santo fica com vocês. Ele disse, e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Sim. Vou É arrepiar. É verdade. Vocês vão errar, vocês vão fazer coisas erradas. Claro que vão, nós somos seres humanos. Nós vamos errar todo dia. Eu peco todos os dias. Mas até aí, né? Quando a gente tem um nível de consciência elevada, né? E a gente consegue passar isso para a equipe e tudo, esses erros, eles começam a se constranger também, né? Com alguns erros, né? E isso acontece também no ministério, quando a gente, né, começa a caminhar, conhecer alguns erros, alguns, né, erros ou resbalados ali começam a nos constranger e a gente altamente começa a se corrigir também, né? Mas aí é o nível de consciência, né, Alex? Sim, enfim, a gente sai da escala na escala base da necessidade para começar a entender. Mas é que tudo parte de uma liderança, né, servidora, inspiracional e também pragmática. E isso a gente vê na Bíblia com Jesus, né? Servidor, inspiracional, mas também nos momentos pragmáticos. Né? Isso é verdade. E aí a gente tem essa noção assim de quão importante a gente precisa mapear isso para as diversas áreas que a gente atua hoje como empresário, enfim, né? Mas uma coisa me chama muita atenção, já que a gente está falando, né, em liderança efetiva, iniciativa, mas não vamos fugir, não devemos fugir, né, do ministério que tu coordena, né, enfim. Mas como trazer sabe, essa referência, né, da palavra, essa referência cristã para os negócios hoje é importante. Minha visão, né? Minha visão. Porque a gente vive num mundo muito profano hoje, né? E busca do prazer. Prazer imediato. Busca incessante dopaminérgica, né? Várias coisas assim que eu vejo que, cara, não fecha, entendeu? Não fecha com a construção do mundo que a gente precisa, sabe, fazer, né, pra gente, pros nossos filhos, sabe? Então, tipo assim, e como tu percebe isso? Hoje nós vivemos numa situação bem complicada, né? Eu estou fazendo 50 anos esse ano, né? E a gente vai olhando para trás, 1 década, 2 décadas, 3 décadas, elas retrocedem e melhoram. E elas avançam e ficam piores. Complicado. Isso é um afastamento de Deus. Isso é um completo afastamento de Deus. E se cada um individualmente, não é uma massa, eu não preciso que a massa mude, eu mudo. Eu mudo, Deus vê e as coisas mudam dentro e fora. ao redor. Você estava falando um pouquinho, eu guardei algo aqui, né, sobre o empreender, né? O empresário quer ter sucesso. Deus deixou na Bíblia o segredo. E é um segredo só. O cara que quer se dar bem, não, mas eu não posso ter uma mente de troca. A Bíblia diz assim, é dando que se recebe. E quem descobre isso, eu convivo e conheço, né, pessoas que são generosas, que repartem aquilo que é possível da sobra deles. Não retém tudo. Porque tu tem que cuidar da família, tem que pagar os teus impostos, tem que botar tua gasolina, tem que botar comida na mesa, cuidar das tuas coisas. Mas, daqui a pouco mais, tu empreendeu, tu prosperou e tem uma sobra. Normalmente dizem, guarda. Investe naquilo que me dá mais e mais e mais. E aí eu tô olhando hoje a nova geração, que são os meus filhos, meu genro, minha nora, o povo na faixa de 25 a 30. A mentalidade deles está diferente. Claro, né? Os princípios também que eles recebem. Muda. E aí um dia eu tava conversando com a minha filha mesmo, e ela dizia assim, pai, ela trabalha com marketing digital, né? Show. Ela disse assim, pai, eu poderia me acomodar, ganhar X e parar. Ele disse, mas eu tenho
uma meninada e uma gurizada mais nova do que eu, que precisa trabalhar, que precisa ganhar, e eu preciso dividir renda com eles. Isso é princípio de Deus. E aí Deus abençoa, prospera. Show. Perfeito. Entende? Princípios e valores. Voltamos para princípios e valores. Daqui a pouco o empresário que vai nos ouvir aí diz, poxa, mas não tem esse ensinamento e tal, né? Precisa também, né? E uma outra coisa, né? Que eu acho que é fundamental isso que tu colocou, foi muito, muito, muito importante. Mas assim, já que estamos falando de liderança, né? Eu acho que nós temos o melhor manual deixado, né? A Bíblia, né? E ela ensina sobre liderança, ela ensina sobre inovação, ela ensina sobre gestão, dinheiro. Ela fala mais em dinheiro do que você pensa, né? Você que está nos ouvindo aí, né? Sim. Né? Então, assim, porque o detalhe é o seguinte, falando especificamente sobre dinheiro, dinheiro é bom, tá na Bíblia. A única coisa que ele tem que estar no lugar certo, no bolso, e não no coração. Entende? E aí vem o transbordo, né? E aí nós vamos falar sobre algumas coisas tipo prosperidade. Cara, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é dinheiro também. Também. Mas prosperidade é como tu lida com as situações. Prosperidade é como tu lida com a tua casa. O que tu transborda na vida das pessoas. É abundância, o quanto tu colabora no teu ministério. E quanto tu comunica o evangelho. Entende? Então, né? Porque eu quis puxar esse papo aqui porque é difícil a gente separar, né? Porque a gente está falando aqui numa liderança que tu, né? Numa liderança inspiracional tua, né? Servidora e também pragmática, mas que, cara, é o conceito que já vem há 2000 anos. Sim. E as pessoas às vezes querem inventar a roda, né? Acho que não precisa inventar a roda. Já foi. Entendeu? E aí a Ingrid mata, né, anteriormente a gente gravou, fazer o feijão com arroz muito bem feito. Faz o básico. Mas bem feito. Exato. Faz né? o básico bem feito. E Jesus nos deixou os princípios e valores lá na Bíblia, né? E já disse também, né? Os talentos que eu te deixo. Tu vai fazer? Vai enterrar? Vai multiplicar? Tu falou de prosperidade, ela tem uma frase. O que é a prosperidade? A ausência de necessidade. Ó, tô aqui sentado com vocês, tô tomando um maravilhoso café. Tem ar-condicionado, eu tô sem dor. Eu consegui subir as escadas. Eu sou um cara próspero. Perfeito. Ah, mas para tu ser próspero, tem que mostrar a tua conta corrente, tem que bater não sei quantos dígitos. Não. Que eu poderia bater não sei quantos dígitos e ter um diagnóstico ruim. E aí, quem é o próspero? Tu sabes que às vezes as pessoas assim, não, mas então tu vai dizer que se tem dinheiro não é uma pessoa boa. Não, cara, só um pouquinho, vamos com calma. Eu tenho pessoa. O dinheiro só potencializa quem verdadeiramente tu é. Essa é a minha grande visão. Sim, tá? é verdade. Porque eu tenho pessoas maravilhosas que eu conheço, e conheço muita gente, porque trabalhei muitos anos forte em consultoria, né, de grandes empresas, bilionários, que são pessoas maravilhosas, que são prósperas, que dividem. E eu conheço outras pessoas também milionárias que não são. Eu conheço pessoas humildes que são e pessoas humildes que também não são boas. Entendeu? Então, assim, ó, cara, não é o dinheiro. Não é sobre o dinheiro. É sobre, de fato, quem tu é. E aí a gente tem que voltar pra essência. Quem de fato tu é. E aí volta lá pro que tu falou. Pra que Deus te criou pra ser? Qual os teus dons e como potencializar eles? E se realmente tu tá a serviço de quem? Porque a gente tem que me perguntar. E eu, particularmente, quando fiz a minha conversão e tudo, né? Já agora entrando um pouquinho mais. Mas eu me perguntava, quando é Deus querendo falar comigo? Quando é a minha voz? E quando é o inimigo? Entende? Sim. E se as pessoas parassem para pensar um pouco mais sobre isso, seriam gestores melhores, líderes melhores, e o resultado da sua vida pessoal, da sua casa, do seu negócio seria muito diferente. Exatamente. Mas é que daí, para fazer isso, eu tenho que sair da zona de conforto, né, Alex? E aí cansa. Aí cansa. Aí A zona de conforto é gostosinho. Aí eu tenho que estudar, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo, identificar quem é o culpado. E se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Sim, eu repasso. Você já começou lá do início. Essa mulher que tu me deu. Essa mulher que botou nessa furada. Verdade, mas por que tu fez isso? Porque foi ela que me deu. E aí a gente volta para o poder da autorresponsabilidade. Né? Que loucura, né? Porque a gente vê que as pessoas, né, já lá no começo de tudo, já tinha essa visão. O que está dentro de um está dentro de todos, né?
essa genética passou, né? Entrou Verdade, em Adão verdade, e Eva verdade, e passou, verdade, porque verdade. Eva é mãe de todos os seres viventes. Uhum. Só Jesus não recebeu essa genética, né? Porque ali foi uma concepção sobrenatural. Quer creiam ou não, né? Mas foi. O restante é passível dos mesmos. O Alex comete tal erro, né? E eu julgo ele. Poxa vida, olha só, não era para ser feito assim. Eu tenho a mesma coisa que ele. Uhum. Só que daqui a pouco, tenho uma estrutura em uma área que ele não tem e ele tem numa área que eu não tenho. Entendeu? Mas todos nós fomos feitos da mesma matéria. Viemos com o mesmo defeito de Matrix. Viemos do mesmo pó. Que barbada, hein? Que barbada. Viemos do mesmo barro. Não, Esse podcast mas- aqui vai ficar diferente, né? Vai. Não, eu tô pensando aqui já, assim, fez eu agora dar uma viajada aqui, pensar com essa concepção, mas ela é muito real, né? Muito real. E isso nos coloca para dentro das, vamos dizer, o RH das empresas, né? Quando tá fazendo a captação e seleção, né? Sim. Se essa pessoa tem algum, né, esse conhecimento também, né, para trazer essas pessoas, trabalhar essas pessoas, esse entendimento, né, dos erros humanos e como melhor conduzi-los. Sim. Tem essa questão de capacitação. Seria interessante todo o empreendedor, o empresário, aquele que contrata, saber fazer essa leitura. Vocês conhecem sobre os temperamentos, né? Essa teoria sim. levou muitos anos para ser aceita, né? Eu ouço ela há mais de 15, 20 anos, né? Que é a teoria dos 4 temperamentos. Perfeito. Então, tem pessoas que já está definido pelo temperamento. Uhum. Né? Muitos anos atrás, eu ouvi falar de um técnico de um time, não sei de onde aí, não sei qual é o estado, que ele posicionava os 11 jogadores de acordo com seus temperamentos. Os temperamentos mais quentes, mais ativos eram atacantes. Perfeito. E os mais frios, mais passivos, ficavam na defesa. Estava no lugar certo. Entendeu? Porque tem gente que não gosta nem de correr, né? Mas aí a análise, o bom líder consegue analisar os seus liderados e consegue extrair o melhor. Não ficar assim colocando o dedinho no que não tem, Exato. ou que falta, ou que precisa ser desenvolvido ainda. E se aquela a situação precisa ser desenvolvida ou aquela competência precisa ser desenvolvida, proporciona o desenvolvimento para ela. Sim. Mas a pessoa tem que querer também. Tem né? que querer, não, claro. E isso me leva a outro conceito, que um empresário, né, um líder, hoje ele precisa ser sistêmico, ele precisa enxergar o todo. E é o enxergar o xadrez. Né? Que nem a tua história, né? Do capitão do time, né? Então, ele sobre jogar os talentos. A gente precisa saber jogar esses talentos dentro da empresa no sentido de desenvolver, explorar os melhores potenciais, né? Identificar Mas o teu time, né? Exato, mas para isso tem que ter uma contratação consciente, né? Uma anamnese bem feita e um direcionamento para essas pessoas, porque cada pessoa tem potencial né, real dentro de si. Com certeza. Muitas vezes pouco explorado porque estão na posição errada. Outra coisa, às vezes, é uma questão de liderança, né? Eu tive uma visão um pouco tubular por muitos anos, né? Que eu olho para ti, tu começa a trabalhar perto de mim e naquilo que tu tá trabalhando, vamos dizer que nós temos 5 atividades para fazer na semana. Tu faz 3 bem e 2 não. Eu tenho que aproveitar as 3. E não botar fora por causa das outras 2. E deixa o cara fazendo as 3. Deixa a coisa dá oportunidade, dá chance. Mas eu acho que daí eu acho que eu complementaria, que não seria só uma visão tubular. Eu acho que também precisaria ter uma visão um pouco mais sistêmica para tentar entender por que ele não consegue executar aquelas. Porque assim, ó, se a gente pegar o que tu acabou de falar, Alex, né, sobre a questão da liderança sistêmica, às vezes a gente contrata de acordo deveria pelo menos contratar com acordo com os valores da empresa, né? Sim. Tá? Mas muitas vezes esses valores eles não estão definidos. E aí tu quer fazer um alinhamento de confiança, de lealdade, de fidelidade, mas aí tu contrata um cara que não respeita nem o seu próprio lar, não respeita a sua esposa, né? Sim. E aí como é que tu vai buscar ou querer exigir um comportamento que ele em si não consegue se desenvolver? E tá tudo bem, eu não tô dizendo que assim, eu não tô querendo dizer que certo ou errado? O que é certo ou errado. Gerir regras aqui. Não é essa a questão, mas como
E tu não pode julgar essa pessoa, porque talvez tenha um contexto externo que esteja levando ele para aquele desvio de caráter, ou desvio de conduta, né? Melhor dizendo. Mas Então, aí é importante estar atento e conversar com essa pessoa. Exato. Perfeito. Né? Ouvir, Perfeito, né? perfeito. Ouvir, Sem julgamento. Tem pessoas que selecionar. trazem, né? Sem Às vezes, julgamento. trauma de infância. Cara, é realmente se interessar verdadeiramente pela pessoa. Não sabe. Eu tô acostumado com isso. Porque normalmente quem chega no meio do rebanho, ele vem com um problema. Perfeito. Então nós já vamos lá dentro da raiz da pessoa. Perfeito. Eu fui abusado. Meu pai deixou nós passar fome. Né? Minha mãe me abandonou no hospital. Esses dias mesmo eu peguei um caso. Meu pai e minha mãe me abandonaram no hospital, foi criado pela minha avó. Aí tu pergunta pra pessoa, como é que tu enfrenta essa situação? Ela não fala, só escorre as lágrimas. Cheio de ferida emocional. Entende? E como é que uma como é que pessoa tu dessa como é vai que vai trabalhar ser bem no mercado? no mercado Não de vai. trabalho? Complicado. Ela vai levar isso pra frente. Claro. Ela vai levar isso lá pro fornecedor, pro cliente. Às vezes, naquele dia a gente compartilhou ali, conversou, né, sobre o atendimento Perfeito. de balcão, né? Perfeito. E às vezes a pessoa tá ali com aquele problema latente, não curou, E é só não uma faísquinha tratou, pra explodir. não perdoou, né? Que é irritar a chave e vai pro embate. Aí daqui a pouco chega o cliente lá que é parecido com o ofensor. Deu. Pronto. Aciona automático. Aciona o estupim. gatilho. Claro. Aí o cara olha e diz, mas essa vendedora aqui não tá de bem com a vida, né? Entendeu? Vou falar com o Alex lá pra trocá-la aqui, contrata outro, né? Aquela tua funcionária tá louca. Exato. sabe- Nem me olhou. Não, mas olha só como é muito... E eu quero chancelar o que tu falou. Pra te ver como realmente tu é um líder muito, né, experienciado já. Eu tive um problema recente numa das minhas empresas, tá? Com uma pessoa que, tecnicamente, ela se aciona muito rápido. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por ela, verdadeiramente, tal. E explicando, e mostrando o caminho. Nós precisamos resolver algumas coisas, pra cá, pra lá e tal. Pra que ficar bom pra ti, ficar bom pra mim, né? Tal. Tem que ser bom pro conjunto aqui todo da empresa. Beleza, show de bola. Tem que ser verdadeiro, Sim. tá? Tu tem que ir lá gerar créditos emocionais verdadeiros, porque tu vai ter que sacar algumas vezes. Então, isso é relacionamento de pessoas. Só que teve uma oportunidade que foi um dos gatilhos, e aí eu acabei descobrindo exatamente isso. A pessoa que tirou essa tampa da chaleira dela, né, é muito próximo ao pai dela, entendeu? Olha aí, viu? Que era o grande problema. Entende? Então, são, sim, feridas emocionais, muitas vezes vindo lá na primeira infância, lá da casa e tal, que levam problemas de relacionamento, de resultado, de interpessoalidade pro resto da vida. Tu quer ver uma coisa? Uma pessoa que teve problema com o pai, ele vai ter problema com o patrão. É verdade. Ele vai ter verdade, dificuldade verdade. de submissão, É. de acatar ordens, entendeu? Ele vai ter dificuldade. Sempre vai bater naquela. Até daqui a pouco, se a pessoa se moldar um pouco, ela vai conseguir. Sim, Mas sim. aquilo sempre vai ser truncado. Ele nunca vai conseguir pegar velocidade. Porque ele tem aquela mágoa, ele tem aquela ferida. Né? Claro, claro. A não ser que ele resolva isso. Exatamente. Né? Mas como é importante estar atento, ter o líder ter esse olhar atento, Mas entender tu tem que estar consciente, de né? pessoas. Aí tem que estar né? consciente. Mas é que um líder hoje, ainda mais hoje, né, século XXI, com o dinamismo que se tem, se tu não tiver uma liderança proativa, entendeu? Sabe, sistêmica e principalmente, né, servidora, inspiracional, mas ao mesmo tempo também pragmática, tu perde a mão com a galera. Sim, perde. com certeza, Perde porque a mão hoje com a o galera. índice da doença emocional está muito alto. Vai ser a doença mais incapacitante, né? Até o final de Até- 2030, né? Fiquei 19 anos fora de Cachoeira do Sul. Antigamente eu falava meio que sobre depressão assim, pânico assim, ansiedade. Hoje não, hoje é Aberto. Hoje é aberto. aberto, comum, Aberto. caixinha de remédio o tempo inteiro. Entendeu? É o problema atual. E aí essas pessoas estão trabalhando, As pessoas estão no mercado de trabalho. estão no né? mercado de trabalho, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo aí, tá todo mundo convivendo e é porrada que se troca. E os seus gatilhos ali. Exatamente. Gostei desse errado que você... E é verdade. Sim. Aí a gente vê algumas coisas assim... Umas acontece naturalmente, aconteceu. Mas outras, cara, não, como aconteceu isso? Sim. Mas Tu pisou na mina certa. Exato. Entende? São dois gatilhos ali prontinho para explodir, entendeu? Exatamente. Que loucura. Mas como tu trata isso no dia a dia? Identificação, Comigo esse ou com as trabalho? pessoas? Com as pessoas? Contigo também. Comigo né? também. Porque Como, todos como nós liderança, temos, né? entendeu? Como liderança. Mas como tu transborda isso para tua liderança, para ser um... Isso é um conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, experiências que eu já tive com Deus.
E o que acontece? Uma pessoa que precisa de uma cura de trauma. Eu não consigo curar o trauma. Eu posso botar a mão, eu posso pedir para Deus, mas a pessoa vai ter que conhecer a verdade. Tem que experienciar. Um pai que foi agressivo, que maltratou, ou uma criança que sofreu abuso, ela vem para a adolescência, ela entra na fase adulta e aquele coração ali está tomado de amargura, de ressentimento, de ira e de ódio. E ela vai guinar para uns vão ficar introspectivos e outros vão ficar agressivos. Né? Porque tu vai para uma linha ou vai para outra, né? Ou para introspecção ou para agressão. Né? É menos 0 ou mais 0. E tu tem que encontrar o nível 0. Tá, mas o nível 0 é passividade. Não. O nível 0 tem uma frase só. Perdoa os teus ofensores. Está dentro da oração do Pai Nosso. Pai, o que diz lá? Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então tem uma cláusula ali. Eu vou para pedir perdão dos meus pecados que a gente sabe que carrega. Final do ano mesmo, né? Chega Natal, a pessoa bota a mão na cabeça e, poxa, cara, 2024 eu não fui um bom cristão. Eu vou pedir perdão. Mas e os teus ofensores? Papai, mamãe, tio, avô, professores, teve... Né? Eu era uma praga no Borges ali, né? Então, de vez em quando a gente ouvia umas coisas, né? E grosserias de professores e tal. E tudo isso, às vezes uma pessoa que tem muito trauma emocional, o que a gente... Tu palestra sobre perdão, sobre liberação de perdão, né? Como Deus ordena. O que a gente orienta para a pessoa? Lista o nome dos teus ofensores. Nome, datas, memórias, de preferência nome e sobrenome. A pessoa precisa trabalhar usando versículos que me orientam a perdoar e abençoando e perdoando essas pessoas. O Romanos capítulo 12 diz que se o meu inimigo tiver fome, eu tenho que saciar a fome dele. Se ele tiver sede e tiver na minha possibilidade, eu alcanço um copo d'água. Isso porque Deus diz assim, tu fazendo isso... Agora tu vai trabalhar o teu perdão, né? Agora eu vejo... Não, mas eu vejo assim, ó, como... Ninguém gospe pra cima. Não gosta pra se ver cara na testa. Mas como isso é difícil, tá? Porque, por exemplo, assim, tu fala assim, ó, cara, perdoar aqui pai e mãe é uma coisa. Vou perdoar irmão, uma coisa. Agora tu vai perdoar, entendeu? Agora vai perdoar um agressor externo. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que ser muito bem trabalhado. Né? E é por isso... E aí a gente tem... Eu vou usar esse termo aqui, né? Corro o risco, mas vou usar esse termo. A gente tem pessoas sadias, pessoas mais ou menos, e pessoas doentes que vêm para o mercado de trabalho e podem estar aí na tua empresa. E quanto mais você entender de gente, você entender de transformação de pessoas através do próprio poder da ação delas, né? O próprio poder da ação delas. Sabe? É alto, é interno. Melhor, mas aí vou colocar uma dosezinha a mais, que é da nossa conversa. A gente já tem feito dentro das empresas um trabalho, óbvio, bem consciencioso, bem para quem quer, né? De trazer esses princípios e valores, sabe, da palavra, através da palavra, e somente a palavra pura, entendeu? Exato. E tem dado resultados bem interessantes, sabe? Bem interessantes. A gente tem visto que pessoas, às vezes, tem coisas que vão nos constrangendo eles também, e a gente vai formatando uma nova nível de consciência nas pessoas. Tu falou às vezes de trauma de infância, tu quer ver uma coisa? Nós temos um trabalho, nós temos a TV Menorá, a Rádio TV Menorá, que tu participou, e nós temos uma editora Vento Sul. E a editora Vento Sul montou uma série de 15 a 20 palestras só sobre cura interior. Traumas, feridas, propósito. O primeiro é o propósito potencial. E o que a gente está fazendo? Nós estamos levando nas escolas de Cachoeira do Sul para atender os alunos. Então, nós temos uma equipe ali no Ministério, né, que vai, agenda com o diretor, com liberação. Nós temos a autorização aí da secretaria, né, para atender todas as escolas do município de Cachoeira do Sul. Então, nós já estamos atendendo algumas, sempre quando dá o encaixe. Mas, normalmente, todo ano nós estamos em alguma. Certo. E tu vê os resultados. Os professores dizem assim, essa criança, normalmente eles passam para nós as turmas problema, né? Quinta série, né? E por aí afora. Só que hoje, nosso problema na nossa faixa etária, na época, era uma briga de colégio e tal, uma falta de um tênis. Hoje não, hoje é o crack, é a maconha, a cocaína, é o álcool.
né? É diversas coisas, é o abuso. E Pornografia, abuso, tudo. Muito, acesso à informação rápido demais, né? Essas crianças vão para a escola e as professoras estão apavoradas. Nós já tivemos casos assim, ó, aconteceu em Passo Fundo. Entramos com uma palestra numa escola. Na primeira palestra, propósito e potencial foi só para os professores. E aí ela disse assim, depois dessa palestra eu vi que eu nasci para ser professora. Ele disse, mas eu estava pedindo demissão esse mês. Eu vou me manter por causa do que eu ouvi nessa palestra e eu vou tentar continuar. Em algum momento ele se perdeu. Exatamente, entende? Então essas palestras nós temos, né? Como levar, já estamos atendendo não só escolas de Cachoeira, mas ela é livre, gratuita e oferecida a toda a sociedade de Cachoeira do Sul, até mesmo os empresários. Daqui a pouco tá com um grupo de funcionário, tu não sabe mais que rumo tomar. Eles estão com problema. Tudo é o fundo emocional e espiritual. Claro, claro. Tudo vem daí. A raiz vem daí. E se tu não tratar com a raiz, se tu não tratar lá com a questão do perdão, da pessoa se entender, se conhecer, como ele está citando várias vezes aqui, né? O processo de consciência. Conhece a verdade, a tua consciência ativa. Te expande. E tu sabe, bom, agora eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Eu sei por que eu estou enfrentando isso aqui e o remédio é esse aqui. Tá doendo a cabeça. Tu não vai comprar um remédio pro pé, tu compra a cabeça. Eu vou tomar esse remédio e a pessoa diz, poxa, eu assisti aquela palestra, comecei a tomar esses procedimentos e aqui dentro alguma coisa mudou. Deu uma acalmada. Acalmou. Entende? A gente assiste isso nas escolas, né? Crianças realmente assim com situações que dá vontade de tu chorar só de ouvir o que elas vivem. Então, o mínimo do mínimo que a gente pode fazer, que é o quê? Levar, né? É dando que se recebe, né? Levar essas palestras, levar esse atendimento que pega professores, pega funcionários e pega alunos ali, né? Que show, que show. Olha aí. Liderança ativa e efetiva. Em prática, Lapada. em movimento. Hein? Então, assim, isso que eu digo assim, a liderança, ela é eu adoro, né, o contexto, né, vamos dizer assim, da nossa alavanca, né, liderança, vamos dizer assim. Para falar do nosso método, nós temos um método, né, que é o método INDEC, dentro do Instituto, né, do INDEC, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, Empreendedor e Comportamental, e ele se divide em 3 pilares. Empresa, empresário e colaborador. E 7 alavancas. Fortaleza, né, comportamental, que é a primeira, né? E pessoal, e aí, dentro do desenvolvimento humano, que eu acho fundamental, que é o pilar ali para a gente desenvolver cultura e base. Eu né? acho que é o alicerce, né? É o alicerce de tudo, né? Porque conscientização, tudo vem ali. Depois tem gestão, liderança, inovação, marketing, vendas e tal. Escala. Só que a gente trabalha muito, principalmente liderança, porque tudo é pessoas e passa por pessoas, né? E se essas pessoas não tiverem de forma consciente, o nível de consciência, vai dar M, né? Vai. Que assim, como tu falou, tudo começa por pessoas, passa por processos para gerar os resultados, né? Então, se tu não tiver nível de consciência e desenvolvimento, aquele gatilho que foi acionado de coisas lá atrás, ele vai ser paralisante. Sim. E aí fecha com o que tu acabaste de dizer, ou tu fica introspectivo, ou tu vira agressivo. Essas palestras que a gente comentou aqui também falam de um autoconhecimento. Né? Sim. Como Conhece-te Deus, ti mesmo. Como o Criador me fez. Como eu saí da fábrica. Nós saímos em 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. É 3 partes. Dessas 3 tem 3, ou uma tem 3, outra tem 3 e outra tem 5. 5 sentidos eu tenho no corpo, né? Sim. Minha alma, né? Segundo as escrituras, ali bem claro, tem, se tu for ver nos Salmos, né? A minha alma tem 3 partes. Minha mente, minha vontade e as minhas emoções. Mas eu também tenho o meu espírito humano, que esse aí é completamente desconhecido. Nós estamos falando várias vezes de uma das 3 faculdades que o espírito humano tem, que nós somos criados. Uma é a consciência, que tu falou, que essa aí a gente percebe, né? Vou fazer uma coisa errada e, opa, tem alguém que me sinalizou. Mas eu tenho a consciência, eu tenho comunhão e eu tenho intuição. Isso está tudo escrito na verdade. E aí, eu não conheço, eu desconheço. E eu estou vivendo. Eu estou casando, eu sou pai, eu sou pastor, eu sou empreendedor. Eu vou montar um mega negócio aqui. E aí, tu é assim e tu contrata pessoas assim. Seria interessante, né, que um empresário soubesse disso. Pra saber lidar com isso. Tá lidando com seres humanos. Se eu vou lidar contigo aqui,
Tu é uma criatura de Deus. Eu tenho que ter um respeito em primeiro lugar, Perfeito, porque tu tem um dono. Perfeito. Né? Tu pensa que tu é dono da tua vida, mas não é, né? Não. E eu também tenho que saber disso. Tem que respeitar os teus limites. Aí eu vou saber entender. Não, eu sei que o Alex ele vai até aqui. Depois daqui eu preciso interessante, né? de outro, né? Bem interessante. E o teu desmembramento ali que tu fez é bem... Deixa de pensar. Bota umas pulgas. E aí, liderança com valores cristãos, né? Cara, e assim, eu vejo que cada vez mais, né? E nosso princípio aqui dentro é a educação empreendedora, né? E a gente entendeu que no caminhar a gente tinha grandes responsabilidades do que a gente ia falar aqui nesse microfone, Sim, né? Então, né? E a gente decidiu que a gente sempre falaria dentro de... Até porque faz parte da gente mesmo, mas a gente decidiu que a gente abriria espaço e falaria sempre dentro de princípios e valores, né? Cristãos, né? E a gente vem mantendo isso, entendeu? E a gente, inclusive, tem propostas, né? De parcerias e de divulgações que a gente declinou, entendeu? Justamente por não entender por não estar alinhado aos nossos valores isso, e né? princípios. Sim. E são escolhas também, né? São escolhas, né? E eu acho que tudo na vida é escolha. Claro. Né? E dentro dessa escolha, eu fiz muitas escolhas assim que sempre foram pelo meu braço, né? E Deus, ok, dá certo, mas tu gasta tempo, energia e dinheiro para fazer isso funcionar. Sendo que fui fazer desenvolvimento, um monte de coisa e tal. Só que, cara, se eu tivesse conhecido primeiro a palavra, primeiro me desenvolvido, isso é uma percepção minha, tá? Sim. Primeiro desenvolvido espiritualmente, todo mais seria acrescentado de uma forma muito mais tranquila, né? Inclusive gestão de processo, pessoas e tudo mais, entendeu? Porque o nível de clareza aumenta. Não estou dizendo que tu vira perfeito, que tu vira o grande, mas o nível de clareza aumenta. Tudo que tu está falando tem amparos que estão ali nas escrituras, né? Salmo 127 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. O início do Salmo, se eu não me engano, ali, né? Tem outra passagem que diz, né? Que se o Senhor, né? Se o Deus que criou o céu e a terra não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Né? Então, se tiver esse temor, né? Eu vou fazer um empreendimento, eu vou abrir uma empresa, não importa o segmento. Eu já estou com ela aberta. Mas eu não estou bem, não estou legal. Muitos estão procurando ajuda hoje. E hoje se vê uma alavanche de ajuda vindo de muitas pessoas, né? Ajudando. Eu tenho amigos que trabalham com desenvolvimento de empresário, assim, né? Em Santa Catarina. Eles, assim, inúmeras as pessoas, porque a concorrência cada vez aumenta mais. Sim, coisa tá muito feroz, né? Então, é interessante. Tu sabes que eu preciso falar isso. É que, pra mim, acho que é dentro do testemunho, assim, pra mim, eu sempre fui um cara, assim, que... Claro, sempre... Né, fui um cara que sempre tive princípios e valores, graças a Deus, passados pela minha família e tal. Sempre tive Deus, né, no coração e tal. Mas, de fato, não conhecia o Cristo vivo, né? E pra mim, então, foi tudo muito no braço, né, cara? No braço. E graças a Deus me ajudou. Consegui fazer grandes coisas, mas assim, mas pra isso tive que parar no hospital, né? Um burnout, um monte de coisa. Então, assim, aconteceu várias coisas também que eram pra ser mais suaves, entendeu? Poderiam ser, e não né? eram Pelo suaves, menos, entendeu? Pelo menos poderiam, Deveriam né? ter sido, mas inclusive depois de entrar, né, nessa caminhada em 22 e tudo, eu preciso colocar isso assim, porque é um testemunho. Cara, tinha umas certas dificuldades. Aí eu fui vencendo essas dificuldades. Algumas coisas me orgulharam, fui mudando e tal. Só que pra mim, game change, assim, foi quando eu entendi que eu precisava realmente render graça a quem eu tinha que render graça. E eu comecei a dobrar joelho pra orar. Entende? E ali mudou meu jogo, entendeu? Porque ali eu aprendi a recorrer a quem tinha que recorrer. Sim. Né? A render honra e glória a quem tinha que render, da forma correta, entendeu? E dobrar joelho significa, entendeu? Que tu tá te diminuindo para ele crescer. Que tu tá pedindo ajuda de quem tem que ajudar, entendeu? E cara, e aí tu falou, mas assim, realmente Deus ajuda os seus verdadeiros filhos. Sim. Entende? E dali pra cá, não é que tu não tem algumas demandas e aflições, claro que tem, tu tá entendendo? Mas, inclusive, tive uma bem forte de 23, né? Foi um ano inteiro, né, de tratamento e tal, mas até nisso,
né? Deus é fantástico porque me encaminhou, me encorajou, me mostrou o caminho, né? Sim. E eu consegui fazer com mais calmo, tranquilo, equilibrado. Uhum. Aquela passagem do deserto, né? Sim, sim. E quando tu falou da intuição também é muito importante, né? Eu tive isso, né? E eu tive num determinado momento, né, desse bem sério, eu tive essa presença da revelação do Espírito Santo, né? Me dizendo que ia me curar e o que eu teria que e qual porquê, né? E cara, eu tô nesse propósito. Que legal. Tô nesse propósito e entendi isso e tô falando esse testemunho para que você entenda uma coisa. Por mais forte que você seja, né? Por mais guerreiro que você seja, e eu sempre me enxerguei assim, tem alguém maior que a gente. Sim. Entendeu? Que gere tudo isso. Sim. E quanto antes você entender, né? E começar a conversar com ele verdadeiramente, e viver, experienciar, porque Cristo não se entende, se experiencia. Isso aí. Né? Essa é a minha visão. É isso aí. A real seria isso aí, né? Não. Primeiro tu conhece. Isso. Mas depois tu tem que experimentar. Pra tu saber se realmente o teu conhecimento é verdadeiro e aquilo ali é real. Até porque ninguém consegue explicar Deus, né? Não se explica, se vive. Mas isso moldou toda a minha identidade de liderança, entendeu? A palavra que está na Bíblia, né? Ela tem um poder, né? Lá em Hebreus, capítulo 4, 12, se eu não me engano, diz que ela é viva e eficaz. Né? E que ela corta de um lado e corta do outro e pode desvendar tudo que está dentro de uma pessoa. E aí, como assim? Uma letra preta num papel branco, mas é igual eu ler uma revista lá da Nascente. Não é. Lá é informação. E aquela ali pode ser transformação. Perfeito. É diferente. Perfeito. Pode mudar a minha vida, né? Informação ou transformação? E muda. Transformação. Meu irmão, estamos chegando a mais um final de episódio. A gente ficaria conversando muito mais, né, sobre liderança efetiva. Né? Deu tela azul? Deu tela azul? Deu tela azul. Que bom, faz pensar. Não deu nem pra fazer mais piada da tua careca. Viu? Se constrangeu. Deus tá te constrangendo. Boa. Quero te agradecer imensamente, tá? Eu que te agradecer ao que tu representa, toda a tua liderança efetiva, ao teu ministério, né, Menorá, tá? Tua disponibilidade de vir aqui conosco, falar sobre liderança. Dizer que foi um momento muito bacana contigo. E é um momento proporcionado, não tenho dúvida, por Deus. Legal. O prazer é todo meu, né? Te rever novamente, um amigo quase de infância, mais ou menos, né? Entendeu? Conhecer o amigo aqui também, conhecer os estúdios aqui, muito legal, né? Também foi muito bem-vindo lá na Rádio Menorá, deu um retorno muito bom lá pra gente. Portas abertas para vocês, sempre bem-vindos, né? Quem sabe uma hora a gente vai lá com café e negócios aí com o parceiro aqui. Olha aí, já temos pauta aí. Daqui a pouco com a gente certeza. fala no você. Eu agradeço muito, Alex. Muito obrigado. Foi muito legal participar com vocês. Falar das coisas de Deus, né? Eu vim falar de mim um pouco assim, mas sempre que eu tenho oportunidade de falar das coisas de Deus, parece que o tempo não passa. Para assim um pouco, né? Porque a gente está falando daqui. Eu vim fazer aqui o que eu nasci para fazer. Então é diferente, né? É leve. Eu gostaria de lembrar, né? Eu gostaria de lembrar uma coisa que foi colocada, né, Luciano? Identifique seu propósito e potencial. Sim. Quanto mais cedo, melhor. Exatamente. O bom é que se fosse lá no HCB, quando o cara saísse de lá, viesse a cartilha. Ó. Aqui está nascendo um filho de Deus, descubra o mais breve possível, antes da adolescência. Show. Lucas? Luciano, prazer inenarrável te ter aqui, trazer esse grande conhecimento. Vamos dizer assim, liderança com princípios e valores cristãos, eu acho que é o que muda o jogo. Sim. Né? Porque aí tu vive teu propósito. Né? Então, trazer a tua experiência. Afinal, 27 anos não são 27 dias, né? 27 meses, né? Então, existe uma caminhada longa. Tenho certeza que foram muitas conversas internas, né? Muita lapidação. E que traz aí hoje esse teu conhecimento para ajudar empresários, empreendedores aí, que nem a gente... Prazer inenarrável. Legal. Estamos à disposição de vocês aí. De Show, algum empresário que assistiu e queira daqui a pouco um auxílio espiritual. Perfeito. Nós atendemos pessoas aqui na cidade. Chamamos de terapia espiritual, que é um atendimento individual.
que a pessoa precisa Legal. conversar, trazer um assunto só entre duas pessoas. A gente fica à disposição aí. Perfeito, Legal, perfeito. show de bola. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, galera.